Olá, seja bem-vindo a este vídeo. Aqui é Marcelino Araújo. Hoje é dia 20 de 10 de 2016. São 16 horas e 27 minutos. Esta é a leitura bíblica diária de hoje. Vamos ler no primeiro livro dos Reis, capítulo 22, e o segundo livro dos Reis, capítulos 1 e 2. Seja bem-vindo. E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no terceiro ano sucedeu que Jeosafá, rei de Judá, desceu para avistar-se com o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa, e nós estamos quietos sem a tomar da mão do rei da Síria? Então perguntou a Jeosafá: Irás tu comigo a peleja, Ramote de Gileade? E disse Jeosafá ao rei de Israel: Serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Jeosafá ao rei de Israel: Peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas até quase 400 homens e disse-lhes: Irei a peleja contra Ramote de Gileade ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Jeosafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Jeosafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor. Porém, eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Jeosafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: Traze-me depressa a Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Jeosafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, na praça, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor: Com estes ferirás aos sírios até de todos consumir. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe dizendo: Vês aqui, que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Porém Micaías disse: Vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, o rei disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade a peleja ou deixaremos de ir? E ele disse: Sobe, serás bem sucedido, porque o Senhor entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: Até quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade, em nome do Senhor? Então disse ele: Vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Jeosafá: Não te disse eu, que nunca profetiza de mim o que é bom, senão só o que é mal? Então ele disse: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, e a sua mão direita e a sua mão esquerda. E disse o Senhor: Quem induzirá Acabe que suba, para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: Com quê? E disse ele: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: Tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito da mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegou e feriu a Micaías no queixo, e disse: Por onde saiu de mim o espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: Eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: Tomai a Micaías e o tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: Assim diz o rei: Colocai este homem na casa do cárcere, sustentai-o com o pão de angústia e com a água de amargura, até que eu venha em paz. E disse Micaías: Se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: Ouvi, povos todos. Assim o rei de Israel e Jeosafá, rei de Judá, subiram a Ramote de Gileade, e disse o rei de Israel a Jeosafá:
eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas roupas. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. E o rei da Síria dera ordem aos capitães dos carros, que eram 32, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. Sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Jeosafá, disseram eles: certamente, este é o rei de Israel. E chegaram-se a ele para pelejar com ele. Porém, Jeosafá gritou. E sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então um homem armou o seu arco e atirou a esmo, e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro: dá volta, tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei foi sustentado no carro defronte dos sírios. Porém ele morreu à tarde, e o sangue da ferida corria para o fundo do carro. E depois do sol posto, passou um pregão pelo exército, dizendo: cada um para a sua cidade, cada um para a sua terra. E morreu o rei. E o levaram a Samaria e sepultaram o rei em Samaria. E lavando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam o seu sangue. Ora, as prostitutas se lavavam ali, conforme a palavra que o Senhor tinha falado. Quanto ao mais dos atos de Acabe, a tudo quanto fez, e a casa de marfim que edificou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Assim dormiu Acabe com seus pais, e Acasias seu filho reinou em seu lugar. E Jeosafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. E era Josafá da idade de 35 anos quando começou a reinar. E 25 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Azuba, filha de Sili. E andou em todos os caminhos que seu pai Asa não se desviou deles, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Todavia os altos não se tiraram, ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E Jeosafá esteve em paz com o rei de Israel. Quanto ao mais dos atos de Jeosafá e ao poder que mostrou e como guerreou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Também expulsou da terra o restante dos sodomitas que ficaram nos dias de seu pai Asa. Então não havia rei em Edom, porém um vice-rei. E fez Jeosafá navios de Tarsis para irem a Ofir por causa do ouro, porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezimon-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Jeosafá: vão os meus servos com os teus servos nos navios. Porém Jeosafá não quis. E Jeosafá dormiu com seus pais e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi, seu pai. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. E Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no ano 17 de Jeosafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou no caminho de seu pai, como também no caminho de sua mãe e no caminho de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. E serviu a Baal, e adorou, e provocou a ira do Senhor Deus de Israel, conforme a tudo quanto fizera seu pai. Vamos ao 2º livro dos Reis, capítulo 1. E depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhes: ide e perguntai a Baal-Zebub, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: porventura não há Deus em Israel, para ir desconsultar a Baal-Zebub, Deus de Ecrom? E por isso assim diz o Senhor: da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu, e os mensageiros voltaram para ele, e lhes disse: que há que voltastes? E eles lhe disseram: um homem saiu ao nosso encontro e nos disse: ide, voltai para o rei que vos mandou, e diz-lhe: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-Zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: qual era a aparência do homem que veio ao vosso encontro e vos falou estas palavras? E eles disseram: era um homem peludo, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias, o tisbita. Então o rei lhe enviou um capitão de 50 com seus 50, e subindo a ele, porque
eis que estava sentado no cume do monte, disse-lhe: homem de Deus, o rei diz: desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. E tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50 com os seus 50. Ele lhe respondeu dizendo: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. E respondeu Elias: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e consumiu a ele e os seus 50. E tornou a enviar um terceiro capitão de 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e chegando, pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe dizendo: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém agora, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse-lhe: assim diz o Senhor: por que enviaste mensageiros a consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Porventura não é porque não há Deus em Israel para consultar sua palavra? Portanto, desta cama que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar, no ano 2º de Jeorão, filho de Jeosafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. O mais dos atos de Acasias, tudo quanto fez, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Sucedeu que, quando o Senhor estava para elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu sei. Também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E assim foram ambos juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas e pararam defronte deles de longe, e assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para os 2 lados e passaram ambos em seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me, o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti? E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Assim se te fará, porém se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em 2 partes. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se parou à margem do Jordão. E tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E disseram-lhe: eis que agora entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir para buscar a teu senhor. Pode ser que o elevasse o espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém ele disse: não os envieis.
Mas eles insistiram com ele, até que, constrangido, disse-lhes: enviai. E enviaram 50 homens, que o buscaram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, pois ficaram em Jericó. E disse-lhes: eu não vos disse que não fosseis? E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é boa a situação desta cidade, como meu senhor vê. Porém as águas são más, e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me um prato novo, e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou sal nele, e disse: assim diz o Senhor: sararei estas águas, e não haverá mais nelas morte, nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha falado. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns meninos saíram da cidade e zombavam dele, dizendo-lhe: sobe calvo, sobe calvo. E virando-se ele para trás os viu, e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então duas ursas saíram do bosque, e despedaçaram 42 daqueles meninos. E dali foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. E fim daqui a leitura bíblica diária de hoje. Obrigado por sua atenção. Obrigado por acompanhar. Curta, comente, compartilhe este vídeo nas redes sociais. Aí na descrição do vídeo estão os links. Forte abraço. Fique com Deus. Até a próxima leitura bíblica diária. Querendo Deus. Tchau.